Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Este canal é novo, mas com um propósito bem amadurecido. Antes mesmo de existir, ele foi construído debaixo de oração e busca em Deus. Por isso o nome, entre nós, o Verbo. Afinal, ele está conosco e ele é a palavra. Palavra essa que edificará o seu coração e fortalecerá o seu espírito e a sua fé. Nenhuma obra é feita apenas por uma pessoa, mas por uma comunidade tocada pela palavra de Deus e pelo seu Espírito Santo. Por isso, preciso que você permita que a palavra entre em seu coração e seja meu companheiro nessa obra. Ao se inscrever, deixar sua curtida ou comentar ao menos amém, você estará ajudando este canal a alcançar vidas carentes da palavra de Deus. E se for conveniente para você, contribua ainda mais com o seu compartilhamento. Que Deus te abençoe grandemente e guarde a sua família. Que todas as provisões dos céus te alcancem, por estar participando dessa batalha contra o inimigo de nossas almas. Fique com Deus, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Querida igreja, Pai do Senhor Jesus, expresso aqui a minha gratidão por estar neste culto tão abençoado, podendo cooperar com os irmãos mais uma vez. Deixando aqui meus cumprimentos ao pastor Marinaldo, agradecendo a paciência que tem para conosco, toda a liderança desta igreja e também desta juventude. Meus irmãos, o tema é Efésios 5 e o verso 2. Quando eu recebi a foto do evento, a frase ali que era uma pergunta, qual é a tua essência? Mas eu não tinha visto o versículo e perguntei à liderança e disseram que o texto que poderia nos basear nessa noite já era a partir do capítulo 4. E há um pirão de mocotó de Deus nesse texto. E tem que ser crente mesmo para fazer um evento escolhendo esse texto. Então, eu não tenho culpa de nada, aqui não fui eu que escolhi o texto. Eu só vou falar o que Deus colocou no meu coração dentro do texto. Porque o texto é doutrinário. E é uma palavra de admoestação de Deus para nos edificar, nos consolar e mostrar o caminho para a gente não errar. Abra aí o capítulo 4, por gentileza, e vamos iniciar a partir do verso 17. Paulo, depois de falar um pouco sobre o sacrifício de Cristo, que Cristo desceu à terra, subiu aos céus, construiu a igreja, não é? E tudo isso ele explica no capítulo 4, do verso 1 ao 16, estruturando a igreja como um corpo bem ajustado e entregando dons para que a igreja seja aperfeiçoada até atingir a estatura de varão perfeito. No verso 17 ele começa a mostrar qual deve ser a identidade da igreja, quais caminhos nós podemos andar. E no verso 17, de maneira solene, ele diz: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Paulo está escrevendo para gentios, pessoas que não eram de linhagem judaica, foram convertidas a Jesus, ao Evangelho, a palavra da cruz. E o Evangelho, ele não deforma, nem reforma e nem conforma, mas transforma. E o apóstolo agora conclama que esses irmãos expressem na sua vida essa transformação, não andando como esses outros gentios, porque eles continuavam convivendo com os gentios. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele diz ao Pai: eu não peço que os tires do mundo, mas os livre, porque nós precisamos continuar no mundo para exercer o nosso testemunho cristão, não é? Sendo sal da terra e luz do mundo. E como era essa maneira de viver dos outros gentios, diz o verso 17, na vaidade do seu sentido, ou em outra versão, na futilidade, porque a palavra vaidade aqui não é vaidade no sentido de roupa, que a gente costuma geralmente falar, de uso de cosméticos, essas coisas desse tipo, de gastar tempo em salão. Vaidade aqui fala de coisa vã, sem propósito, sem um alvo, sem objetivo, coisas fúteis, efêmeras, voláteis, passam rápido, não tem substância, não tem propósito, não tem base. Paulo diz que os gentios lá fora, os não salvos, aqueles que não entregaram a vida ainda para Cristo, vivem uma vida vã, sem uma direção, sem saber para onde vai, sem saber de onde vem. Não precisa ir muito longe. Na escola, na universidade, muitos ensinam que nós somos fruto do mero arranjo aleatório das moléculas, fruto da poeira cósmica, e que já já a gente vai se desintegrar
e virar de novo meros átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Isso é uma vida sem propósito. Se eu sou um mero arranjo de moléculas, se eu sou um mero fruto de uma poeira do espaço, então não há uma vida a ser vivida com propósito. É por isso que o inimigo cria as suas ideologias para mostrar ao homem que não há vida eterna, não há vida após a morte, não há Deus. E se não há um ser superior a prestar contas pelo que faço, se não há uma fonte absoluta de verdade, se não há um padrão de moralidade, então eu posso fazer o que quiser. Pois a verdade, para estes lá fora, é apenas uma questão de ponto de vista. O certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. E cada um deve seguir o seu próprio coração. Mas seguir o próprio coração é perigoso. Leva uma vida vã. E esses têm uma vida vã, diz o verso 18, porque estão entenebrecidos no entendimento. Um homem que não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, não conhece mais nada da vida. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus e da vida está na palavra de Deus. E Paulo usa essa expressão entenebrecido, que no original significa petrificado. São como pedras, inanimados, sem vida. Você vê uma pedra esboçar reação a alguma coisa? Claro que não. Ela não tem vida, ela não tem vontade própria. Um homem, um ser humano sem Deus, é como uma pedra. Está entenebrecido no próprio entendimento. Não adianta explicar, não adianta falar, não adianta querer chamar ao entendimento, porque ele é insensível, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Outra palavra para entenebrecido é calo. É como alguém que está calejado, que perdeu a sensibilidade da pele. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer também outra palavra. As pessoas que estão no mundo e não aceitam a palavra de Deus estão com a mente cauterizada. Eles já não sentem os estímulos externos, não sentem o toque do Espírito, não sentem o toque da palavra de Deus. A presença de Deus para eles não provoca nenhuma mudança, porque estão insensibilizados. E a primeira coisa que o pecado faz quando separa o homem de Deus é retirar a sensibilidade espiritual. Um grande teólogo diz que essas pessoas que estão entenebrecidas no entendimento, elas perderam o pudor, o horror e o temor do pecado. Pecar já não lhes causa nenhum remorso. Tanto faz fazer o certo ou o errado. Perderam a vida. E quem perde a vida, perde o propósito. Tanto faz prostituir-se, beber, adulterar, se embriagar, se drogar, mentir, invejar, ser malicioso. Isso não faz mais nenhuma diferença na vida de alguém que é um amontoado de calos e pedras. Pessoas que, quando você vai dar uma palavra, uma orientação, elas não recebem, porque o verso 18 diz que o seu coração está endurecido. E Paulo adianta no verso 19, dizendo que perderam todo o sentimento. Vi um vídeo de um jovem agora à tarde andando numa calçada e esbarrando numa idosa de 86 anos que quebrou o fêmur. Ele olhou para aquilo e fez o quê? Nada. Um homem sem Deus perde todo o sentimento. Há muitos aí sem Deus levantando bandeira e dizendo que amam, levantando a bandeira do amor e dizendo que a igreja prega o ódio. Mas ninguém consegue amar se não tiver Deus na vida, porque Deus é amor. É Ele que constrange o nosso coração a amar. Não tem partido político na terra, não tem corrente ideológica, não tem filosofia de seu ninguém que promova na humanidade o amor, porque a humanidade está decaída, perversa, corrompida, degenerada. Não há, irmãos, nenhuma teoria que promova no homem um gesto verdadeiro de amor. Ah, pastor, então quer dizer que só quem ama é o crente? Não estou dizendo isso. Alguém não regenerado pode até amar, mas ama com as intenções e os propósitos errados. Porque Deus não quer só que a gente faça, Ele quer que a gente faça com a intenção certa, para que a gente não seja um fariseu. E o que é um fariseu? É a pessoa que faz a coisa certa
mas com a intenção errada. Por isso que Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. Porque a gente tem que fazer a coisa certa com a intenção certa. Deus está examinando a ação e a intenção. Porque o homem só examina a ação, mas Deus sonda a intenção do coração. E no final diz se aprova ou se reprova. Deus não se emociona com o gesto de ninguém. Ele sonda, esquadrinha, examina, perscruta, pesa nas balanças fiéis dele as intenções do coração. Paulo diz que essas pessoas, no verso 19, se entregaram à dissolução. É uma linguagem na versão corrigida, mas trocando assim numa linguagem mais fácil da nossa juventude, ele está dizendo que essas pessoas sem Deus abandonaram a si mesmas, se perderam de si mesma. Jesus diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem roupa, tem perfume, tem casa, tem trabalho, tem diplomas, tem amizades, tem passeios, tem rotina, vive para cima e para baixo, para frente e para trás, mas não tem mais alma. E a alma é a sede da vontade do homem, da volição. É aquela criatura que acorda e a geladeira está cheia de comida, mas diz, estou sem fome. É aquela pessoa que o guarda-roupa está cheio de roupa, mas diz, não me sinto bem com nenhuma. É aquela pessoa que a chave do carro está pendurada e diz, eu não tenho ânimo para andar. Tem tudo, mas perdeu a alma, perdeu a vontade. É um zumbi, é uma múmia, enrolada na sua própria vontade, embaraçada na sua própria vontade. É uma folha seca espalhada pelo vento. Alguém até canta, deixa a vida me levar. Não tem propósito, não tem rota, não tem roteiro, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Qualquer coisa lhe desonera, lhe desintegra. Foi entregue à dissolução, perdeu a orientação da vida e com avidez comete toda impureza. Avidez é outra palavra forte, pleonexia. É um desejo irresistível de obter algo que não é seu, movido por uma doença chamada inveja, que o sábio disse que é a podridão dos ossos. Passa o dia no salão, puxa o cabelo para aqui e para ali, pinta dessa cor ou da outra, mas quando dobra a esquina vê uma criatura que no máximo passou uma mão na água, botou para o lado e olha e diz, rapaz, qual é o teu salão? Quem é o teu cabeleireiro? Hein? Vai no shopping, roda de loja em loja, só compra roupa de grife. Aí o irmão ganha um terno usado da 4ª geração. E quando chega alguém olha e diz, eita varão, nem Salomão em toda a sua glória. Nunca está satisfeito com o que tem, nunca é grato, sempre reclama, sempre murmura. Ai, se eu tivesse aquela casa, ai, se eu tivesse aquela roupa, ai, se eu tivesse aquele dinheiro. Ia continuar o moribundo, porque o problema não está externo, o problema está dentro do teu ser. Mas ele tem solução para colocar as coisas no lugar e devolver a alguém as verdadeiras e exatas prioridades. Glória a Deus. O mundo sem Deus abandonou-se a si mesmo e busca de maneira desenfreada satisfazer os seus próprios desejos. O nome disso é hedonismo. É a busca do prazer pelo prazer. Qual é o slogan? Viva a vida intensamente, porque só se vive uma vez. Tem crente dizendo esta frase. Se você abre a sua boca e bota lá no seu Instagram, a vida é curta, tem que viver ela intensamente, então tu estás confirmando que não és salvo. Porque o salvo em Cristo, a vida não é mais curta, a vida agora é eterna. Se meu corpo tombar, eu sei que a coroa da vida está reservada para mim. E não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Se tem crente dizendo, eu vivo intensamente, é porque não vive a verdadeira vida que há em Cristo Jesus. Crente
gente que segue slogan do mundo dizendo: o que importa é ser feliz. Para nós não importa ser feliz. Para nós o que importa é ser santo. Porque o Senhor não disse: seja feliz porque eu sou feliz. Ele disse: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E muitas vezes, para satisfazer o seu próprio desejo, vai se aconselhar com os conselheiros da terra. E o conselheiro da terra diz: o que importa é seguir o seu coração e ficar bem. Mas o pior elemento para se seguir é o coração. Porque o profeta disse que o coração, essa bombinha que está aí dentro, é enganosa e é perversa. Quem o conhecerá? Nem você conhece o seu próprio coração. Mas quando a gente guarda o coração na presença dele, é livre da intoxicação do pecado. Porque crente não segue o coração, crente segue o martelo da palavra, a espada da palavra, o leite da palavra. Quando quiser tomar uma decisão, não vá consultar o guru do mundo gospel, não vá consultar o profeta do mundo pentecostal, não ligue para o disque profecia, não. Vai buscar a palavra, que é lâmpada e é farol. Ela ilumina a tua vereda. Quem está na palavra não tropeça. Quem está na palavra não se embaraça. Quem está na palavra não se decepciona. Toma conselho com Deus e o mundo, depois fica todo embaraçado. Pastor, eu não sei o que fazer. Sabe, dê marcha ré e comece tudo de novo, trilhando o caminho na palavra, porque a palavra endireita a tua vereda. O que está torto, a palavra está endireitando nesta noite. Vá, volte para cá. Eu não quero você aqui não. Ai Deus, mas aqui eu choro, mas eu sou o teu consolo. Aqui tem fogo, mas a chama não arde. As águas são turbulentas, mas não te afoga. Eu sou o teu broquel, eu sou o teu escudo, eu sou o teu baluarte. Vem para minha palavra e o teu pé vai prosperar na caminhada. Toma conselho ouvindo horóscopo, toma conselho vendo o signo de zodíaco, bilhete dentro de biscoito chinês. Quem comanda a tua vida não é a sorte, não é o alinhamento de Saturno com Netuno. Quem comanda a tua vida não é o alinhamento dos astros. Ei, irmão, tem crente querendo ver borra de café para ver a mensagem no fundo da xícara. Vai te converter, volta ao primeiro amor. Olha para Jesus, autor e consumador da fé, e cumpre a carreira que te está proposta, e o teu pé não vai tropeçar. Glória. Pergunta ao teu irmão: qual é a tua essência? Pergunta assim para ele: o que motiva a tua alma? Pergunta aí para ele: o que motiva a tua alma? Em terra, o que motiva a tua alma? É um toque de música? É um batuque de pandeiro? O que motiva a tua alma é uma ginástica? É uma barra de chocolate? Então perde tudo, abre mão de tudo e volta a ganhar a alma que tu perdeu. Senhor, a minha alma suspira por ti. Eita glória, aleluia. Eita glória. Nada contra quem cuida do corpo, porque tem que cuidar. Nada contra quem segue sua dieta com peito de frango, batata doce, suas proteínas. Faça exercício. Mas Paulo disse que o exercício corporal é pouco proveitoso. É proveitoso, mas é pouco. Por quê? Porque a gente não é só corpo, a gente também é alma. Nós somos a geração que mais tem academia. Todo bairro tem uma academia, às vezes tem mais de uma. Agora à noite, onde é que a multidão toda está? Na academia. E levanta isso e abaixa aquilo, e vai para frente, vai para trás. Trata o corpo, mas não trata a alma. Ansiedade, depressão, pânico, falta de apetite, falta de sono. Irmãos, se você faz um exercício físico, uma caminhada para cuidar do coração, você é mordomo do corpo, tá certo, tá errado não. Mas tem que cuidar da alma, tem que exercitar a alma. Davi, quando estava triste, não ia exercitar o corpo não. Eu vou levantar aqui uns 10 quilos para desestressar. Davi disse: eu vou tratar da alma. Porque te perturbas dentro de mim, minha alma? Espera em Deus, minha alma. Eita glória. Alma tristinha, sem querer ir para a igreja, sem querer dar glória. Vamos dar glória, alma? Não, eu estou triste, é muita luta. E Davi é nada, maior que a luta é o nosso Deus. Te levanta, alma, desperta, alma. Vamos pegar o saltério, vamos acordar o sol. Tem uns que dá meio-dia e ele não tem força para se levantar. Davi escreveu um salmo dizendo: eu estou dizendo ao sol: ora sol, acorda, que eu já estou com saltério e quero adorar. Levanta a alma. Aí a alma se levanta e diz ao corpo: bora corpo, bora pro templo, bora pro ciclo de oração, bora pra vigília, bora pro jejum,
Bora dar lugar, bora. Tu tá parado, corpo, mas a alma tá animada. O Senhor tá visitando a tua alma e dizendo a ela: respira, renova, te ergue, canta, alabará sobre a forga. Não te chamei para ser um zumbi, te chamei para ser um crente vivo. Quem motiva a tua alma é o meu espírito. Quem motiva a tua alma é a minha palavra, diz o Senhor. Quem motiva a tua alma é a minha presença. Eu estou injetando ânimo na tua alma, estou descendo vitamina. Abre a mão e recebe, porque tem crente aqui com seta da depressão entrando na mente, tem crente perdendo apetite, tem crente perdendo sono, mas a seta está sendo quebrada e a tua alma está sendo refrigerada. O teu corpo vai se erguer, tu vai voltar a cantar, a profetizar, a dar lugar a Jesus, porque Ele comprou o teu corpo, Ele comprou a tua alma, Ele comprou o teu espírito e te encheu dele, e não abrirá mão desta possessão peculiar do Senhor. Aleluia, Ele ama a tua alma, glória. É por isso que Ele está tratando com a tua alma primeiro, para que através desta alma bem tratada o teu corpo transmita um testemunho de quem tem Deus na vida. Louvado seja Deus. Mas no verso 20 Paulo faz uma quebra. Enquanto ele fala que os gentios estão jogados nos prazeres, no verso 20 ele diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vocês abrem mão do prazer para receber a glória. Porque toda vez que a gente peca, é porque a gente está amando mais a qualquer outra coisa do que a Deus. Se a gente amasse a Deus sobre todas as coisas, a gente não pecava. E toda vez que o pecado batesse a porta, você dizia: olha, eu até gosto disso, mas eu amo mais a Deus. Então não dá. Por isso que o mandamento, Cristo disse: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ai, mas eu amo ela. Tem que amar Deus primeiro. Mas eu não sei viver sem Ele. 12 anos de idade a criatura. Eu não sei viver sem Ele. Você tem que dizer que não sabe viver sem Jesus. O resto é resto. O resto é resto. O resto depois ele ajeita, ele complementa, ele organiza. Mas tem que amar Jesus primeiro. Aplica a devoção da tua alma ao Senhor, irmão. Porque no deserto, quando o diabo disse a Cristo: se tu és filho de Deus, tu pode transformar essa pedra em pão, porque não está com fome, né? Jesus disse: estou. Então, se tu é filho dele, transforma. Jesus disse: olha, eu estou com fome do pão da terra, mas tu esqueceu, cão, do pão do céu. E do pão do céu eu estou farto. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu estou farto, a alma. Precisamos tratar da alma. Mas aquele que aprendeu com Cristo, verso 21, se tem ouvido dele, se tem ensinado a verdade que está nele, o verso 22 diz que se despojou de quê, irmãos? O que é que a gente se despojou? Verso 22. Do velho homem. Só que Deus não quer que ninguém fique nu espiritualmente. A gente se despe, se despoja das vestes espirituais do pecado e se reveste de uma nova veste. Por que é que o crente não pode ser um crente remendado? E Jesus disse isso: eu não boto remendo novo em pano velho. Mas tem crente que ele quer continuar com uma veste velha do pecado e ser uma coxa de retalho na igreja. Talvez o olho direito dele é crente, tem um remendo novo, mas com o olho esquerdo ele dá lugar à carne. O ouvido direito é para ouvir hinos espirituais, cânticos espirituais, mas o esquerdo, nas horas vagas, dá para ouvir aquela música, aquele batuque, aquela pegada. Crente remendado se rasga. Veste remendada fica poída e rasga. Cristo não tem remendo para ninguém. Ele quer arrancar as vestes velhas do Egito e colocar vestes novas espirituais sobre a tua vida. Porque essa veste vem marcada com sangue carmesim. E quem tem essa veste o diabo não toca. Ele saliva, ele rosna, sei lá o que ele faz, ele cacareja, ele pia, querendo te tragar, mas ele vê a veste nova salpicada no sangue, ele diz: é propriedade exclusiva. Tem uns, querido pastor, que estão tão remendados que você olha, quando analisa, não sabe se é isto ou aquilo. Meu Deus, o que é isso? De que planeta é isso aí?
De que espécie é isso aí? É de paz a tua vida. Mas quem se despojou do velho homem, e o verso 24 diz, se vestiu do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A primeira mudança que ele opera é dentro de nós, mas ela tem que ser mostrada fora de nós. Essa história de não me julgue que Deus conhece meu coração, isso não tem base bíblica. Porque a gente não é só coração. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, diz que ele quer conservar plenamente irrepreensível todo o corpo, toda a alma e todo o espírito. Quando a gente abre mão desta veste velha do pecado, devemos ser revestidos dessa nova roupagem espiritual. Mas esse revestimento e essa mudança, o versículo 23 diz que começa onde? Aqui, ó. Vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ô meu filho, por que é que você não bebe essa bebida? A resposta vem na mente. Ô meu santo, por que você não se prostitui? Ah, porque o pastor não deixa, não. O entendimento dele entende porque ele toma aquela decisão. Ah, pai, por que tu não fala palavrão? Por que tu não fala gíria? É só negócio de varão, pai do Senhor. Tu é jovem. Não, rapaz, eu não sou nem mais jovem, eu sou crente. Antes de ser jovem, eu sou crente. Ele mudou minhas vestes. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tu não está vendo mais Renato, não. Tu está vendo é Jesus, meu filho, na minha vida. Me desculpa, viu? Eu estou me esforçando para carregar a aparência dele. Mas tu é tão estranho, menino. Tu é jovem do século 21. Não, eu sou jovem da eternidade agora. Tá sabendo, não? Eu não estou preso ao século 21 não, glória. Mas tu é do Nordeste do Brasil. Sou não, eu sou extraterrestre. Pedro disse que eu sou peregrino e forasteiro. Eu estou aqui só de passagem, tá sabendo não? Minha pátria é outra, glória. Meu linguajar é outro, minha mentalidade é outra, meu tratamento é outro, aleluia. Eu carrego em mim as marcas de Cristo como um testemunho fiel de um discípulo dele. Queridos, a palavra hoje é essa. Quando alguém olha para você, quão de Cristo vê? Quando alguém olha para ti, irmão, quanto do céu percebe? Ou só sabe que é crente no final do ano letivo, lá naquele culto ecumênico, que sai perguntando onde de cada um é, e o crente morrendo de medo de dizer, eu sou da Assembleia. De onde? Assembleia de Deus. É o espião secreto do céu. Deus não tem espião secreto, Deus tem embaixadores. Embaixador, aonde chega, hasteia a bandeira. Eu estou aqui, mas eu sou de lá. Eu não me curvo a esse sistema babilônico. Mas aqui todo mundo faz, porque é daqui, mas eu sou estrangeiro, eu não faço. Agora eu vou mostrar como eu faço. Mas aqui quando o batuque toca, todo mundo se curva, mas eu não sou daqui, eu sou hebreu. Eu tenho uma palavra dentro no meu coração. Eu não sou daqui não. Agora aquele a quem eu sirvo, ele pode vir aqui fazer uma visita, viu? Ele manda um representante e às vezes ele vem pessoalmente para mostrar que é na vida da igreja. E quando ele vem marchando até dentro do fogo, glória. Deixa alguém te ridicularizar, deixa alguém fazer meme, deixa alguém fazer piada. Quem mostra que é na vida da igreja é o dono da igreja. Nabucodonosor vai ter que ver, glória. Os soldados caldeu vai ter que ver que quem é hebreu não anda só, anda acompanhado da glória de Deus. Aleluia. Agora, irmão, como é que eu demonstro essa minha nova virtude? Como é que eu demonstro esse novo caráter? Que a justiça e a santidade de Cristo operam em mim. A justiça e a justificação. Nós não tínhamos direito de estar nem aqui. O Senhor Jesus nos chamou, nos justificou pela fé. Nós fomos inocentados do pecado e assumimos a posição de justo. Mas a vida cristã não se encerra aí. Não basta só vir aqui na frente, estender a mão e dizer eu quero ser crente. O testemunho cristão continua com a santidade. A santificação é filha da justificação. Crente tem que ser santo.
E santidade não é um valor subjetivo, é um valor objetivo. O mundo consegue discernir o que é santo e o que é profano. Deus deu a todo homem a capacidade de discernir o que é luz e o que é treva, o que é sal e o que é doce. Ai daqueles que distorcem os padrões. Mas Deus criou padrões e a igreja, ela se responsabiliza por manter estes padrões, criados por Deus, padrões absolutos. Como é que eu vou demonstrar que Deus é na minha vida? Aí Paulo começa a dar conselhos práticos, a partir do verso 25. Porque não tem como ver o coração de ninguém, mas o coração é revelado no comportamento. Verso 25, ele manda a gente mudar o teor da nossa fala. Deixar a mentira e falar a verdade. Tem tanta gente se enroscando aqui e diz que é crente, mas cada esquina conta uma versão diferente da mesma história. E no fim, até ele acredita nas próprias mentiras e não sabe nem mais diferenciar o que é mentira do que é verdade. Mas seja a vossa palavra sim, sim, não, não. E o embaraço que procede disso é de procedência de quem? Do maligno, é do andar de baixo. Alguém disse que a verdade dói, mas a verdade não dói, a verdade liberta. E se o Filho do Homem liberta, alguém verdadeiramente é livre. E o que liberta o homem não é sal grosso, sabonete de descarrego, nem feijão do milagre, nem galho de arruda. O que liberta o homem é a verdade da palavra. Entre dizer a sua opinião e dizer a palavra de Deus, diga alguém, eu vou dar a palavra. Porque minha opinião não salva. Minha opinião não leva ninguém para o céu, mas a verdade da palavra leva. Tem muita gente subindo no púlpito para falar a sua opinião, o seu sentimento, a sua vontade. Mas nós fomos chamados para proclamar a vontade, o sentimento e a palavra de Deus. Acabou. O caminho de um crente é demonstrado na verdade. O verso 26, Paulo diz, irai-vos e não pequeis. É possível ter uma santa indignação, porque Deus se ira. Porque dentro de nós há um senso de justiça. Dentro de nós há um senso moral que quer ser satisfeito quando vê algo errado, quer ver algo ser acertado. Só que Deus se ira, mas não peca. Por isso que de maneira poética Paulo diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não passe o dia com raiva, porque quem perde é você. Um copo de água que caiu, às vezes é motivo para passar um dia estressado, irritado. 13 anos, 14 anos, 15 anos, só vive estressado. Você dá a paz do Senhor, o que é? Calma, eu não fiz nada, não é que a pessoa é ruim mesmo. Coração amargoso, reclama de tudo e de todos, e faz daquele sentimento uma porta para o diabo entrar, porque ele entra pelas brechas dos sentimentos. É por isso que Deus essa noite está nos relembrando a importância do capacete da salvação, porque tem muito crente perdendo guerra aqui, ó, na mente. Qualquer careta, qualquer cara feia, qualquer muxoxo de alguém é um terreno fértil para a plantação do diabo de raiz de amargura. E tem gente que nem é mais a raiz, é a árvore inteira. As irmãs vão visitar, os jovens vão visitar, o ministério vai visitar. Não, me ofendeu. A raiz aqui é muito grande, a ferida. Amargura. O que é amargura? É um espírito queixoso que não aceita a reconciliação, recusa ser reconciliado. É alguém querendo derramar o bálsamo e ele dizendo não, domesticou a ferida que alguém lhe causou. Quem perde é a própria pessoa. Deixa até de viver para ficar domesticando uma dor lá do passado. O Consolador querendo entrar dentro da alma, querendo derramar o azeite, o vinho da alegria da presença dele, dizendo não, não, ali eu não entro mais, ali eu não vou mais. Deixa a mão do Senhor vir, irmão, como uma estrovenga e arrancar este mal pela raiz e brotar do teu coração galhos frutíferos do fruto do Espírito Santo, porque Satanás está pensando que vai entrar na porta do sentimento e implantar as nojeiras dele, mas quem tem o capacete da salvação e quem tem a face com o óleo que o bom pastor derrama na fronte, as larvas do pecado bate, as larvas do inimigo pousa, mas não faz morada. Tu visse que olharam para tu, vi não, meu filho, eu estou vendo já outra
coisa que agora é de Deus. Tu soube que falaram de tu semana passada? Soube não e nem quero saber, eu já estou sabendo outras coisas. O Senhor tem me revelado palavras proféticas do meu futuro. Tu soube que alguém ali disse que não gosta de tu? Não, ó, tô preocupado não, diga a ele que ore por mim, eu vou ficar orando por ele. Eu já tenho o amor de Cristo derramado no meu coração. É Satanás jogando alfinetada, é Satanás jogando larva, mas ele pega em bomba porque está blindado com óleo, capacete da salvação, e ainda de quebra ao teu redor tem muro de fogo. O que vier Jeová queima, o que vier Jeová faz virar churrasquinho. Aqui não toca não, a tua mente está guardada na mente de Cristo. Ele conservará em paz aquele cuja mente está posta em ti. Mas falou de mim, não gosta de mim, disse isso, te preocupa não. Deus faz da palavra de maldição matéria-prima para transformar em bênção. Deixa de muxoxo, irmão, deixa de problema. Qual é a tua essência? É falando mal de você e você sorrindo. É dizendo toda sorte de injúria e você dizendo tu és uma bênção. E Satanás diz, é hoje que a boca dele vai se abrir como um esgoto. Vai não, cão, porque o Senhor já me lavou por dentro. Glória a Deus. Irmãos, aí no versículo 31 Paulo diz, deixa de lado toda amargura, deixa de lado toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia, toda sorte de sentimento ruim. Porque o apóstolo diz, irmãos, que os homens que têm essas práticas, lá no verso 22, eles se corrompem. E a palavra ali que ele usa original é de fedor de peixe podre. É a mesma palavra para algo que está apodrecendo. Quem tem um coração amargoso, irado, colérico, e tem uns que se vangloriam, eu sou colérico mesmo. Clame o sangue de Jesus, não se vanglorie disso não. Peça para Jesus refrigerar a sua alma. Deixa alguém te chamar de barata morta. Deixa alguém te chamar de nervo de aço. Deixa alguém te chamar de molenga, de geleia, de bobão. Não, meu filho, é porque o ribeiro de Deus já corre nas minhas veias, refrigerando a minha alma. Se tem uma pessoa que ouvia piada, se tinha uma pessoa que ouvia impropério, era Jesus. Você está pensando que quando Jesus estava pregando, o povo estava dando glória? Irmão, Jesus estava na casa fazendo milagre e o povo estava reclamando. Hoje a criatura canta o hino, ninguém lhe aplaude, ele muda de igreja. Prega a palavra, ninguém dá um tapinha na costa, não quero mais, ninguém me valoriza. Jesus era a pessoa mais desvalorizada do culto. Quando terminava o culto, tinha gente querendo apedrejá-lo. Quando terminava o culto na sinagoga, tinha gente querendo empurrar ele no precipício. Chamaram Jesus de charlatão, de enganador. Chamaram Jesus de lunático, de doido. Chamaram Jesus de endemoniado. Que ele até disse, queridos, é um problema até de lógica. Porque se eu sou endemoniado, sou usado pelo demônio para desfazer as obras dele, então ele mesmo está dividido. É até um problema de burrice, vocês não estão nem sabendo o que vocês estão falando. Porque toda sorte de maledicência que eles podiam, eles usavam de Jesus. Aonde? Na sinagoga. E está pensando que Jesus dizia, eu não vou vir mais não para o culto, que ninguém me valoriza. Sábado de manhã, cadê Jesus? Lá na sinagoga. Estava pregando a palavra, tinha um homem de mão mirrada, Jesus dizia, levanta a tua mão, querido. Aquilo ali era sinal de vergonha, Jesus estava testando a fé dele. Se fosse outro, dizia, vou nada, quer me expor. Mas quem estava amando era Jesus. Quando ele levantou a mão, o evangelista disse que quando a mão subiu, já estava curada. Está pensando que o povo deu glória? O dirigente do culto disse, eu quero dar um aviso, viu? Não pode ter cura dia de sábado. E por que não curou nos outros dias, terrível? Outro culto que Jesus foi, e Jesus fazia de propósito, no sábado. A mulher incubada. Jesus não disse, minha filha está aqui 6 meses de fisioterapia, depois me procure, não. Diz, filha, a tua fé te salvou, levanta aí que eu estou te curando. A mulher na hora, prá. Vocês deram glória? O dirigente do culto lá não deu glória não. Pegou o microfone e disse, eu quero avisar que cura aqui é de segunda a sexta. Outra vez Jesus pregando, abrindo o telhado, desceram na espécie de um elevador, um paralítico. Foi a primeira obra de acessibilidade assim na igreja, digamos, no culto. Jesus parou a pregação. O que é que um paralítico quer na presença de Jesus? O que é que ele quer? Ser curado para andar. Jesus parou a pregação e disse, filho, teus pecados são perdoados. Porque a maior bênção é a salvação. Não adianta andar e ser morto espiritualmente. Jesus primeiro tratou da vida espiritual. Teus pecados são perdoados. Ao invés do povo da glória, os fariseus hipócritas pensaram dentro de si, quem é este? Ele está pensando que ele é o quê?
para perdoar pecado. Por acaso ele é Deus? Jesus, que está no culto, sondando mente e coração, ele vê quem está gostando, quem não está gostando. Ele vê todo mundo. Eles pensaram, Jesus jogou a boca no trombone e disse: tem alguém achando ruim, porque eu estou perdoando o pecado. Para vocês saberem que quem está falando aqui é o Filho do Homem, eu te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Alguém gostando ou não, Jesus vai fazer. Alguém ajudando ou atrapalhando, Jesus vai fazer. Alguém aplaudindo ou jogando pedra, Jesus vai fazer, porque ele chega para operar. Ele chega para colocar as coisas no lugar, glória. Ele não sai do lugar que o Pai colocou ele. Estava lá servindo, trabalhando. Mente resolvida, coração sarado, aleluia. Há um antídoto de Deus descendo aqui esta noite para sarar e blindar as tuas emoções. O inimigo quer tragar a tua alma, destruir o teu equilíbrio, mas a graça de Deus circunda a tua alma e diz: ela é minha, ele é meu. Ajudando ou não, ela vai continuar cantando. Ajudando ou não, ele vai continuar fazendo a minha obra. Eu estou multiplicando a tua força. Alguém fala que tu não canta bem, alguém diz que tu não sabe da Bíblia, alguém diz até que tu não é crente, mas continua fazendo a minha vontade. Enquanto tu canta, eu quebro as cadeias. Enquanto tu prega, eu derrubo as muralhas. Tu não depende da aprovação do mundo, que tu não é político. Tu é meu servo. Servo meu é injuriado, mas eu uso. Servo meu é ridicularizado, mas eu aprovo. É o mundo lançando seta e eu quebrando as setas e dizendo: é protegido. O arraial está cheio de fogo, glória. Aí como alguém lançou a palavra para te matar, mas o Senhor te blinda. Não é com cerca elétrica, é com muro de fogo. E diz: aqui ninguém entra. O jardim é fechado, a fonte é selada, a cidade é murada. E dentro da cidade eu estou passeando e derramando a minha glória e dispensando o meu poder. Tu vem para aqui cabisbaixo e sai com a cabeça erguida. Chega desmotivado e sai saltitando dizendo: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Alguém disse: aí não vai dar em nada. Jeová diz: vai dar é tudo, porque a minha mão está estendida, a fonte está aberta e eu sou o teu encorajador, eu sou o teu motivador, eu sou a fonte do teu combustível, aleluia. Sai da casa da desesperança e entra no cenáculo do Espírito, porque dentro da presença de Deus tem renovo interior para ser demonstrado no exterior. Precisamos de uma geração forte espiritualmente. Grécia e Roma viviam uma decadência moral, espiritual e mental. E hoje também, no século 21, há uma decadência moral, espiritual e mental. Gente com 12 anos querendo se matar. Gente com 12 anos dizendo que não tem esperança para viver. Gente que anda nos melhores carros, veste as melhores roupas, come a melhor comida e estuda nas melhores escolas. Vai para Disney, vai para Paris, vai para o Caribe, mas não tem motivação porque perdeu a alma. Mas quem está vestido com o novo homem, ainda que o exterior se corrompa, o interior vai sendo renovado de glória em glória. O mundo renova o exterior de chapinha em chapinha, de blush em blush, de creatina em creatina. Mas o crente é renovado de glória em glória. É açoite, aleluia. É palavra de zombaria, é feitiçaria, é palavra de maldição, às vezes dentro da própria casa. E Satanás dizendo: vou torar o pé, vou torar a mão, vou torar a boca. Mas ele não vê que dentro há um movimento espiritual. E Jeová diz: receba uma porção nova da minha glória, receba um combustível novo da minha glória. Deus, eu não quero mais não. Você quer, porque a minha glória vai contigo para te fazer descansar. Recebe minha graça, que a minha graça basta. Ai Deus, é tanta confusão, é tanta coisa. Olhe para mim, eu estou fazendo você focar em mim. No meio do deserto tem pão e tem água. Vá comendo, nesta caverna eu estou cuidando de você, aleluia. Irmão, quem está bem com Deus não se atemoriza com as condições externas. Tem gente que está na melhor condição e não consegue louvar, mas quem está bem com Deus está ameaçado de morte e está compondo hino. Alguém, para ter inspiração para compor música, tem que tomar um uísque, tem que fumar uma droga, tem que se cortar. Aonde é que Davi arrumava inspiração para compor música? Dentro da caverna. O filho lá de fora ameaçando ele de morte. Se fosse os artistas, estou sem inspiração, estou com medo. O filho lá fora querendo matar, e Davi dentro da caverna compondo o Salmo 63. Está pensando que eu vou parar, cão? Agora é que eu vou cantar.
porque tu, Senhor, tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado na sombra das tuas asas. É nessa provação que Deus está te dando inspiração. É nessa tentação que Ele está aumentando a tua força. Glória. Vai aumentar o nível de integridade, de intimidade com Deus, porque Ele quer fomentar uma nova essência. Esta é a geração da aparência, mas este é o povo que vive a essência. Que essência? Não é a essência do cheiro podre do mundo que se corrompe no pecado. É o cheiro de Efésios 5:2, do aroma agradável do sacrifício de Cristo. E esse aroma que vinha do incenso, da oferta do incenso e do sacrifício do holocausto. E vou encerrando esta breve reflexão com esta aplicação. O sacrifício do holocausto, para ser aceito, tinha que ser queimado completamente. Deus exige de nós sacrifício. Quer ser crente, mas não quer vir para a igreja. Quer ser salvo, mas não quer conhecer a palavra. Quer receber recompensa de Deus, mas não quer servir os dons espirituais que Deus deu. Precisamos do sacrifício, da entrega completa. E essa entrega completa só acontece se o fogo estiver aceso. Porque se não estiver aceso, no altar só fica carne, só fica o eu. Mas o fogo transforma o eu do sacrifício em aroma que sobe na presença de Deus. O culto só sobe se tiver fogo no altar. O trabalho que a gente faz só é aceito se estiver queimado no altar. E o incenso é a mesma coisa. As ervas aromáticas eram prensadas, mas só subia o aroma se tivesse fogo. É o fogo do altar que faz Deus no céu. Esse é o cheiro de Bahia. Conheço. Esse é o cheiro da Umadeb. Essa irmã Janaína louvando. Olha, Deus sabe diferenciar quem é quem na presença dele. Irmãos, eu tenho algo sério para dizer. Tem gente abrindo a boca até dentro do culto e fazendo Deus exalar cheiro de peixe podre, porque é um sepulcro caiado. Mas quem está no altar, escute, Deus não se emociona com pulo, com levantar de mão. Eita, olha, cada segundo ele dá um pulo, tá cheio. Não, ele está olhando a erva aromática prensada no fogo. Glória. Mas quando o fogo se acende, glória ao nome de Jesus, há uma lágrima que cai, há uma mão que se levanta, há um joelho que se dobra, há um coração que pega fogo. E alguém diz: o que é isso? Isso é o incenso subindo. Mas o incenso para subir tem que ser macerado. Será que tu suporta entrar no pilão de Deus essa noite? Tem um pilão de Deus aqui esta noite macerando o nosso ego. Ai, Deus, está doendo. É porque tem um cheiro bom para sair daí de dentro. Ai, Deus, mas eu não queria não. Você vai perder para ganhar. Eu estou tratando com o seu ego. Isso aqui não me agrada. Mas quando eu apertar e amassar completamente, vai ficar só o pó. Mas quando o fogo do meu espírito se acender, até quem passar de longe vai dizer: tem algo de Deus ali. Tem algo de Deus ali. Eita glória. Você pode fazer assim com a sua mão, assim, olha. Isso é um gesto didático. Jeová está fazendo assim contigo. Eita, irmão, tu está disposto a passar na prensa de Jeová, mas sair por aí exalando o cheiro de glória, exalando o cheiro de graça. Aleluia. Abre a tua mão e recebe essa labareda que está faltando no altar de muito crente, mas ele está acendendo aqui, viu? Nos últimos dias Deus tem dito isso no meu coração. Eu estou reacendendo altares que estavam apagados, porque eu quero voltar a sentir cheiro de santidade. Ai, como Deus está devolvendo a alguém o aroma da santidade aqui esta noite. As vestes estavam podres, mas Deus tratou a sujeira da veste do sumo sacerdote Josué. Não foi com água não, foi com o quê? Com fogo. Ele disse ao anjo: tira um tição de fogo do altar e queima as vestes de Josué e manda Satanás correr, porque quando o
meu fogo chega, tem pureza. Quando o meu fogo chega, tem glória. Quando o meu fogo chega, tem manifestação da minha presença. E ele está tocando na tua boca, este fogo está tocando na tua mão. Ai Deus, eu quero te servir, então estou colocando fogo na tua mão, porque onde tua mão passar vai exalar cheiro. Passou um crente aqui, passou um homem de Deus aqui, passou uma mulher de Deus aqui. Como é que eu sei? É o testemunho que fica no meio do caminho. Glória. Alguém é conhecido pelo perfume que usa, a igreja é conhecida pelo cheiro de Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Qual é o cheiro que está saindo da tua boca? Eu vou dizer, porque Deus manda, Ele vai mudar até o teu vocabulário. Teu vocabulário não me agrada. Ai, irmão, que conservadorismo não é a trajetória da santidade. Até a palavra que sai da tua boca Ele quer tratar. Glória. Porque a tua boca é uma espada de Deus na terra. A tua boca é uma fonte de água e não pode ser salobra nem barrenta, tem que ser cristalina. Aleluia. Porque tu queres ser usado e Ele quer te usar. Quando tu cantar e batizar com o Espírito Santo no meio da igreja, Ele quer te usar para curar câncer enquanto tu canta. Mas a tua boca tem que ser ungida. Glória. Muda o repertório com pressa lá dentro da tua casa. Porque Jesus quer passear lá dentro, mas Ele habita no meio dos louvores de Israel, não é no meio da música popular brasileira. Então Ele quer a glória dEle sendo derramada naquele lugar. Restaure o altar. Eita Deus. Tu vai ouvir os passos de Deus marchando e a montanha tremendo. O que é isso? Glória. Os murmuradores, eles ficam embaixo do monte, reclamando da demora, da duração do culto, da altura do cantor, do grito do pregador. Nunca está satisfeito com nada. Mas o profeta está lá em cima do monte, vendo o monte tremer, o trovão ribombar, o fogo queimar. Aleluia. Deus, o que é isso? Fique preocupado não, Moisés, isso é a minha glória. Olha como eu vou te envolver na minha glória. No meio do terremoto tu vai ouvir a minha voz. No meio do trovão tu vai ouvir a minha voz. Pede para ser cheio. Quando Deus vai batizar, bota um lenço na boca. Ai Deus, o que é isso? Fique com medo não, fique com medo de falar palavrão. Não fique com medo de falar língua estranha não, é poder. Você não quer ser usar? Ai Deus, eu quero ser profeta. Quando Ele começa a usar, ai eu tô com medo. Não, fico com medo de fofocar, de profetizar não. Deixa eu usar a sua boca. Eu estou colocando palavra na sua boca. Receba a autoridade que eu estou lhe dando. Sou eu que lhe dou. A palavra vai vir temperada com autoridade. Eu vou usar você. Deus quer usar menino e quer usar ancião, quer usar gente pequena e gente grande, porque a palavra é dele e Ele dará a quem Ele quer. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração. Glória a Deus. É a abertura. E esta palavra doutrinária é um convite de Deus para mudanças de atitude. Aleluia. Deus está nos chamando a mudança de atitude. Eu quero convidar quem quer entregar a sua vida a Cristo, para deixar de exalar o cheiro podre do pecado e exalar o bom cheiro de Cristo. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Tem a ver com a palavra. Domina o teu mar. Onde está a primeira vida para Cristo? Em Jesus tens a alma da vitória, minha alma. Aleluia. Evita o pecado. Evita o pecado por agradar. Com o corpo, viu? Com o corpo exaltar. Não manches teus lábios
Às vezes tem que se fingir de morto. Para ter vitória, às vezes tem que se fingir de morto. Mas em Cristo nossa fé está firmada. Verás é teu dito, e Deus é teu ser. Te espera a coroa, tu podes vencer. Jesus. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração pela sua vida como ministro de Deus. Feche os teus olhos e apresenta ao Senhor agora qual ponto precisa ser revestido na tua vida. Ele está dispensando nesta noite vestes novas. Apresenta a Jesus onde está a tua fraqueza. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele ama a tua alma. És propriedade exclusiva dele. Convida Jesus para revestir o teu interior. Pede ao Senhor para devolver a ti as ferramentas que tu perdeste. Convida ao Senhor para derramar o óleo da unção. Estás tão seco, tão seca, mas Ele está te dando óleo precioso, transbordante. As tuas mãos estão sendo preparadas para a batalha. A tua boca está sendo afinada. Há um tesouro escondido em ti. Há uma porta aberta para você entrar. Ai, quanta fúria. Ai, quantos convites. Ai, quantas ofertas para amolecer teu coração. Mas o Senhor está preenchendo os cômodos da tua alma com a presença dEle. Era maná sobre de minha série, Satanás está batendo na porta dizendo: abre, abre que eu quero entrar. Mas o Senhor está preenchendo os cômodos da alma. E tu vai dizer para o inimigo: tem mais espaço não. Derra sobre a paz. O Senhor chegou primeiro na vida da igreja. Eu incendei o teu coração nesta noite. E Ele volta a palpitar com o fulgor da minha presença. Volta para casa exalando o meu cheiro. Glória. Toda acusação eu desfaço. Todo tropeço eu retiro. E estou arvorando na tua dianteira a bandeira do meu evangelho. As raposas do inferno estão retrocedendo, porque o caminho da igreja está aplanado para ela passar. Glória. Caminha comigo, diz o Senhor, porque eu fortaleço os teus pés. Glória. Vai marchando, vai caminhando. E quando não tiveres força, eu sou teu pai, pego na tua mão direita e te digo: não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Eu te ajudo. Recebe um abraço do Espírito Santo aqui esta noite. É o abraço da força. Meu Deus, tem guerras interiores sendo vencidas, meu pastor, na vida de muitos que pensavam que iam sucumbir. Mas o Senhor está guerreando guerras na tua mente e no teu coração, e dizendo: a mente é minha, o coração é meu. Mente para pensar no céu, coração para sentir a minha presença. Sai revestido por dentro e por fora. Eu sou o tesouro interior da tua vida e a receita da tua vitória. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a igreja.